No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que sempre que surge traz bastante polêmica, muito debate e também muitas dúvidas. Hoje nós vamos estudar sobre decreto dominical. Será que essa história faz sentido? Será que no futuro realmente haverá um decreto obrigando as pessoas a deixar de trabalhar no dia de domingo? Decreto dominical seria história de adventista do sétimo dia, guardador do sábado? Ou será que nós podemos encontrar base bíblica para isso? Então fique comigo até o final. Hoje nós vamos estudar com detalhes dentro da palavra de Deus e tentar ali encontrar alguma base para este decreto dominical. Então fique comigo até o final, tenho certeza que você vai gostar. Muito bem, meus amigos do canal Cidadão Celestial. Então vamos iniciar aí o nosso estudo a respeito deste assunto, que é um assunto fascinante. Tudo que envolve profecia, tudo que envolve o livro do Apocalipse, é bastante interessante nós estudarmos, né? São assuntos muito bons de serem estudados, de serem abordados. O livro do Apocalipse é um livro que muitas pessoas não têm assim uma compreensão muito aprofundada, né? Então a gente faz esse trabalho aqui de pesquisa, de leitura e a gente tenta trazer bons conteúdos aqui no canal para que assim, com o auxílio do Deus Espírito Santo, a gente possa abrir as nossas mentes para as coisas que estão acontecendo e para as coisas que em breve vão acontecer também. Sempre que a gente fala em decreto dominical, como eu disse um pouquinho aí na introdução, esse assunto ele vem carregado de polêmica, ele vem carregado também de muitas dúvidas, muitos questionamentos. Poxa, mas será que isso realmente vai acontecer? Não seria uma coisa assim muito absurda pensar que vai haver um decreto dominical, um decreto que terá um alcance global, vai fazer com que todas as pessoas, independente da religião, sejam obrigadas por lei a guardar um dia na semana, né? A guardar, quando a gente diz guardar, a cessar ali as suas atividades de trabalho neste dia, e todas as pessoas que se recusarem a obedecer este dia e obedecerem o sábado, conforme está na palavra de Deus, essas pessoas serão perseguidas, serão proibidas de comprar e vender, e depois serão declaradas réu de morte. Isso não é uma coisa muito absurda? Eu, quando me tornei adventista do sétimo dia, e essa é uma interpretação predominantemente adventista do sétimo dia, eu também achava isso uma coisa absurda. Mas aí eu fui pesquisando, fui lendo, fui buscando na palavra de Deus, e uma coisa que eu percebi: as profecias bíblicas, elas são absurdas mesmo, tá? Não espere que coisas que faça lógica. Porque, por exemplo, quando Noé pregou a respeito da Arca de Noé, né, da Arca do dilúvio lá em Gênesis, aquilo era absurdo, porque nunca tinha chovido na época. Então Noé ele foi tido como um lunático, como um maluco. João Batista, quando veio preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo, ele começou fazendo batismos. E até então não existia batismo até aquele momento. Então, realmente são coisas assim que fogem do padrão. Então, essa profecia, esse né, decreto dominical que nós acreditamos que vai haver, que vai acontecer, é uma coisa que, neste momento, ela parece absurda, mas se a gente for comparar com outras profecias bíblicas, não fica tão absurdo assim, ok? Antes de nós começarmos, eu queria indicar alguns livros aqui para vocês. O primeiro livro que eu quero indicar para vocês é esse livro aqui, ó, Apocalipse 13, Leis Dominicais, Boicotes Econômicos, Decreto de Morte e Perseguição Religiosa. Isso poderia realmente acontecer? Esse autor aqui, Marvin Moore, é um livro muito bom aí, que ele foi escrito mais trazendo essa abordagem mesmo de pessoas que duvidam que isso realmente pode acontecer. Ele traz ali algumas questões assim mais lógicas, né? Que pode nos ajudar a entender esse assunto. Esse outro livro aqui também é muito bom, livro do pastor Henry Farai, meu pastor já falecido, Apocalipse verso por verso, como entender os segredos do último livro da Bíblia. Esse livro aqui foi o primeiro livro que eu li de estudos do Apocalipse. É um livro que não é muito denso, tem 192 páginas. Um livro é um livro simples, mas que traz muita coisa boa aí para a gente aprender
no Apocalipse. Este outro aqui já é um pouquinho mais grosso, é Uma Nova Era Segundo as Profecias do Apocalipse, de Marvin Maxwell, muito bom também. É um livro que já traz, assim, com mais detalhes, um estudo do Apocalipse. E esse daqui que é um clássico, Eventos Finais, de Ellen White, Como Enfrentar a última maior crise da Terra. Então, todos esses livros aqui nos ajudam a compreender este que é o nosso principal, a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, meus amigos, vamos estudar, vamos ler todos esses livros aqui. Vocês podem adquirir na Casa Publicadora Brasileira. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. E você pode acessar o site da Casa Publicadora Brasileira, adquirir estas obras e outros livros também, que lá tem muitos que podem ajudar-nos a entender este assunto, decreto dominical e o livro do Apocalipse, livro de Daniel e outras porções da Bíblia, porções proféticas, ok? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela para que a gente possa começar a estudar aqui. Tudo bem, então vamos lá. A sombra do decreto. O decreto dominical é real ou ele é invenção dos adventistas? Então, existe base bíblica para acreditarmos em decreto dominical? Nós vamos procurar responder aqui algumas perguntas que estão intimamente relacionadas com esse tema. Primeira pergunta: o que é o selo de Deus em Apocalipse 7? O que é a marca da besta de Apocalipse 13? O que isso tem a ver com o decreto dominical? Então, o que seria esse selo de Deus que é apresentado ali em Apocalipse, no capítulo 7? Nós temos ali uma cena onde os servos de Deus, eles são selados ou são marcados na testa, né? Esse selo seria um selo literal. O que seria esse selo? Se for literal, se for simbólico, e o que seria este selo? Depois a gente vai tentar entender o que é a marca da besta de Apocalipse 13, certo? E é a mesma pergunta, a marca da besta, ela seria literal? Ou essa marca, ela é simbólica? Né? Se for um ou outro, o que seria? Por sinal, Apocalipse 13, que trata ali das duas bestas, uma que sobe do mar e uma que sobe da terra, na semana passada eu fiz um vídeo falando só sobre essas bestas. Quem é a besta do mar, quem é a besta da terra. Se você não assistiu, eu convido você para que assista, se você quiser. É um vídeo também muito que traz com detalhes ali a atuação dessas duas bestas, quem são elas, né? A gente consegue identificar essas duas bestas. A besta que sobe do mar nós identificamos como sendo Roma papal, e a besta que sobe da terra nós identificamos como os Estados Unidos da América. Então ali, né, naquele vídeo eu procuro mostrar por que nós entendemos dessa forma, apresentando ali os textos, destrinchando os textos ali para poder apresentar. Tá certo? Então, primeira pergunta, o que é o selo de Deus? Então, se você estiver com a sua Bíblia, vamos ler juntos aí Apocalipse, do capítulo 7, dos versos 1 a 3, que mostra ali os 144 mil selados de Israel. Ok? Então, o texto ele diz o seguinte: depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Ok? Então, esse texto aqui, ele já está nos dizendo que existe, então, o selo do Deus vivo. Então, o que seria este selo? Muitas pessoas entendem que este selo é o Espírito Santo. Seria este selo o Espírito Santo? Quando a gente vai para o livro de Efésios, no capítulo 1, verso 13, ele diz o seguinte: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, nós não entendemos que este selo seja o Espírito Santo. Então, aqui tem até um texto ali para
para a gente poder entender melhor. Apocalipse 7 não está falando do selo do evangelho que é aplicado pelo Espírito Santo para dar-nos a certeza de que somos filhos de Deus. Por quê? As pessoas que recebem o selo em Apocalipse 7 já têm o Espírito Santo. Como sabemos? Porque o selo de Apocalipse 7, de 1 a 3, é aplicado sobre os servos de Deus, o que já demonstra que já são convertidos. Ok? Então é uma explicação assim bastante simples e muito lógica. Se eu sou convertido, significa que eu já tenho o Espírito Santo. É impossível você falar para mim que é convertido e você não ter o Espírito Santo. Isso é absolutamente impossível. Acho que todo mundo concorda com isso. Até porque o Espírito Santo é um agente ativo né, na conversão de uma pessoa. E outro detalhe também é que o selo de Apocalipse 7, de 1 a 3, é um selo escatológico do tempo do fim. Então não faz sentido eu receber o Espírito Santo só no tempo do fim. O Espírito Santo ele está presente na minha vida todos os dias, em todos os momentos. Eu não vou receber o Espírito Santo só lá no tempo do fim, né? Então, essas duas questões aí deixam bastante claro para a gente que este selo não é o Espírito Santo, ok? O comentário bíblico adventista, que eu gosto bastante, eu recorro a ele sempre que eu faço os meus estudos ali, eu sempre busco informações neste comentário bíblico. Ele diz o seguinte, com relação ao selo, na página 865. Desde a antiguidade remota, os selos no Oriente Médio eram usados como as assinaturas de hoje. Eles comprovavam a autoria de um documento, indicavam a quem pertencia o objeto sobre o qual estava impresso, e a ideia de Deus colocar uma marca sobre o seu povo remonta à visão de Ezequiel, do homem com estojo escrevedor, que recebeu a ordem de marcar com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio de Jerusalém, ok? Mas o detalhe que eu quero destacar aqui é o seguinte, quando João ele escreveu o Apocalipse, ali por volta do ano 100 da nossa era, 100 depois de Cristo, ele tinha a mentalidade da antiguidade, ou seja, ele queria remontar para as pessoas que estavam lendo que essa questão do selo, que era usado como assinatura de hoje, comprovava a autoria de um documento a quem pertencia o objeto sobre o qual estava sendo impresso. Então, essa é a ideia que ele quer passar, ok? Então, quando Deus ele diz ali que ele vai selar as pessoas, é para realmente separar as pessoas. E um texto muito importante, uma parte, né, uma passagem muito importante aqui, dizendo que no verso 2, que existe um anjo ali, aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Então, isso daqui está nos mostrando com relação às 7 pragas que vão ser derramadas no final dos tempos. Então, as pessoas que serão seladas, elas serão separadas e estarão protegidas durante o derramamento das pragas. Então, o livro de Ezequiel, no capítulo 9, dos versos 2 a 4, ele traz mais ou menos essa ideia também, né? Que existe ali um homem com um estojo escrevedor e recebeu a ordem de marcar com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações de Jerusalém. Então, o Apocalipse ele faz muitas e muitas menções ao Antigo Testamento. Existe um paralelismo muito grande aí em vários textos do Apocalipse que remetem ao Antigo Testamento. E esse texto, ele nos faz lembrar esse episódio que ocorreu ali no capítulo 9 de Ezequiel. Então, quais as características de um selo nos tempos antigos? Um selo nos tempos antigos, ele tinha 3 características: nome, função e jurisdição. Ou seja, nome, né, da autoridade ali, do rei, a função do monarca, do rei, do governante, e a jurisdição, sob qual jurisdição estaria o seu domínio. Esse selo aqui que eu coloquei aqui no slide é o selo do presidente dos Estados Unidos da América. Interessante que todos os documentos que são assinados pelo presidente contêm esse selo, que é para dar autenticidade, para dar veracidade, para comprovar que realmente esse documento é um documento oficial do presidente dos Estados Unidos. E este selo, ele possui essas 3 características.
né? Todo documento que leva esse selo, ele vai ter a assinatura ali do presidente dos Estados Unidos, que é o nome, a função, presidente e a jurisdição dos Estados Unidos da América. Então, é a mesma ideia que João quer nos passar aqui, ok? Então, a palavra de Deus, ela nos dá uma dica onde nós podemos encontrar o selo de Deus, que contém essas três características. Veja só, no livro de Isaías, no capítulo 8, verso 16, está escrito o seguinte: resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Então, aqui está dizendo para selar a lei no coração. Ou seja, nós então devemos buscar este selo aonde, conforme o texto que está mencionado aqui, na lei de Deus. Então, qual é a lei que nós temos então que tentar buscar, né? Devemos verificar na lei de Deus qual mandamento possui as características de um selo. Então, a gente tem que ir lá para o Êxodo, no capítulo 20, e verificar ali nos 10 mandamentos, no decálogo, que foram dados para o povo de Israel, que foram dados para Moisés no monte, e tentar identificar ali se a gente consegue localizar o selo contendo essas três características. Lembrando, quais são essas três características? Nome, função e jurisdição. Então, o primeiro mandamento, a partir ali do verso do né, Êxodo 20, do verso 1 a 3. Não, então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Aqui não apresenta, né, o nome de Deus, não apresenta a sua função, não apresenta também a sua jurisdição. Então, isso a gente já elimina. Mandamento 2: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Nós temos aqui o nome de Deus, o Senhor teu Deus, no mandamento 2, mas não temos a função e também a jurisdição. Então, isso também a gente elimina. Mandamento 3: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aqui já aparece o nome. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Não aparece o cargo e nem a jurisdição. Então, qual é o único mandamento dos 10 que apresenta essas três características? Quando a gente vai para o quarto mandamento, vamos ler ali então para ver se a gente identifica. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Opa, já achamos aqui o nome. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu servo, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem os forasteiros das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor. Então aqui nós já chegamos à segunda característica, função. Ele é o Criador. Ele fez em 6 dias os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então aqui nós achamos a jurisdição. E ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então o quarto mandamento, meus amigos, contém as três características do selo: o nome, a função e a jurisdição. Senhor teu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas, a jurisdição, que é a terra. Então, o quarto mandamento, o selo de Deus é o quarto mandamento, ok? Temos outros textos que nos ajudam a entender com bastante clareza isso. Todos eles em Ezequiel, no capítulo 20, versos 12, também o 20. Olha só o que diz Ezequiel 20, 12. Também lhe dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. E o verso 20, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então aqui o texto está sendo bastante claro. Quando nós observamos o sábado, primeiro nós estamos entendendo que Deus, ele é o criador de todas as coisas, foi ele que nos criou. Então nós estamos reverenciando Deus por ele ser o criador.
quando nós observamos o sábado, quando nós guardamos o sábado, nós estamos obedecendo, então, o quarto mandamento, e Deus nos santifica através dessa obediência. E isso vai servir de sinal entre Deus e o seu povo, a observância do sábado, especificamente a guarda do quarto mandamento. Ok? Então, nós aqui identificamos que o sábado ele possui as três características. O sábado carrega as características de um selo, ele possui então o nome, o cargo e o território ou a jurisdição, ok? Então aqui nós já conseguimos identificar o selo de Deus, que é o sábado. Então este selo que está sendo mostrado, apresentado aqui no livro do Apocalipse de 1 a 3, nós já identificamos como sendo o sábado, ok? Aí, quando a gente identifica o selo, o sinal, a marca de Deus, fica muito mais fácil de nós identificarmos a marca da besta, porque tudo no livro do Apocalipse tem esse antagonismo, essa polarização. Você tem o cordeiro e você tem o dragão. Você tem a Nova Jerusalém e você tem Babilônia, ok? Você tem esses extremos. Então, quando a gente, né, o bem e o mal, né, os adoradores, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, aqueles que adoram a besta e recebem a sua marca. Tem sempre essa linha divisória aí. Então, se a gente identifica o sábado como sendo o selo de Deus, logo a gente conclui que a marca da besta só pode ser um dia contrário ao sábado. Quer ver? Vamos entender melhor isso. Apocalipse 13, versos 16 e 17 diz o seguinte: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a fronte, certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então você veja que tudo ali no Apocalipse, ele gira em torno da relação com a lei de Deus, ok? Quando a gente vai para Deuteronômio no capítulo 6, verso 8, olha só que interessante está dizendo ali. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. O que Moisés escreveu aqui no livro Deuteronômio, no capítulo 6, verso 8, que ele está dizendo ali para atar na mão e na testa, né? Atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, ou seja, na testa, né, que está dizendo. É justamente a lei de Deus. Porque se você for para o capítulo 5, você vai ver que os 10 mandamentos, eles são repetidos. Então, no capítulo 6, Moisés está falando justamente dos 10 mandamentos. Então, a lei, simbolicamente, ela tem essa função de sinal na mão e frontal entre os olhos, ou seja, tem que ser internalizado na nossa mente, ok? Então, assim como o selo de Deus é algo simbólico, é algo que tem a ver com a lei de Deus, com obediência aos mandamentos, e em específico o quarto mandamento, que ordena a guarda do sábado, o selo a marca da besta também tem a mesma conotação, ok? Então, por isso que o texto está dizendo aqui, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Então, a fronte, a parte frontal aqui, é onde no nosso cérebro nós tomamos decisões, né? Que é o lóbulo frontal. E a questão da mão direita, tem a ver com trabalho e com aceitação, porque né, no mundo de hoje, quando você fecha um acordo, quando você concorda com algo simbolicamente, você aperta a mão, e a mão direita. Então, tem todo esse simbolismo, ok? Então, a marca da besta não é algo literal, ok? Então, aqui, possíveis marcas da besta. Olha só o que diz Apocalipse no capítulo 12, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Com quem o dragão está irado? Com os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e pôs-se em pé sobre a areia do mar. Então você veja que o conflito aqui é com relação à adoração, e a adoração expressa na nossa vida através da obediência aos mandamentos de Deus e o testemunho à fé de Jesus. Veja que as duas coisas elas caminham juntas.
Não adianta eu falar que eu tenho fé em Jesus, mas eu não guardo os seus mandamentos e a minha vida é toda bagunçada. Também não adianta eu guardar os mandamentos e não ter fé em Jesus, porque o fato de eu guardar os mandamentos não vai me salvar. O que vai me salvar é o sacrifício de Jesus Cristo, é a aceitação de Jesus por meio da fé. E uma vez que eu aceito a Jesus pela fé, automaticamente eu vou guardar os seus mandamentos. Automaticamente os frutos do Espírito, que é a obediência à lei de Deus, ela virá de forma natural. Né? O próprio Jesus disse: se me amam, guardam, quem me ama guarda os meus mandamentos. Então é algo natural. Então, muitas pessoas dizem que a marca da besta será um chip, outros dizem que será um código de barras, e outros dizem que será a vacina, né? A vacina aí do coronavírus voltou com essas especulações. Mas eu pergunto para você, se você receber um chip, vamos dizer que alguém coloca um chip aqui na minha mão direita, lá, como muitos dizem, né? Que será colocado na mão direita ou até mesmo na testa. Eu vou transgredir a lei de Deus se eu colocar um chip na minha mão? Não. Tem pessoas que colocam, por exemplo, aparelho no coração, marca-passo, pode ser um chip ali para ajudar a pessoa a ter a sua função cardíaca normalizada. E por causa disso a pessoa transgrediu a lei de Deus, ou Deus vai condenar ela? Não. Código de barras. O que código de barras tem a ver com a lei de Deus? Não tem nada. O fato de eu tomar a vacina, fui vacinado, tomei as 2 doses aí da vacina do coronavírus. Eu estou transgredindo a lei de Deus se eu tomar a vacina? Não. Então veja que todas essas coisas e outras coisas que possam inventar não tem relação com a lei de Deus. Eu não vou transgredir aos mandamentos de Deus por conta dessas coisas. Então a gente já elimina isso. Então você veja que a marca da besta, ela vai afrontar diretamente os mandamentos de Deus, como diz Apocalipse 12, verso 17. Ok? Então, olha, existe a palavra de Deus, ela profetizou que haveria um poder, isso está profetizado em Daniel, no capítulo 7, verso 25, que mudaria a lei de Deus. Que poder é este? Vamos ler Daniel 7, 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Os santos serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Foco aqui é cuidará em mudar os tempos e a lei. Então haveria um poder que mudaria, ou tentaria mudar a lei de Deus, conforme profetizado em Daniel. Então aqui nós temos, olha só, nós temos os 10 mandamentos, conforme a lei de Deus que está em Êxodo 20, e segundo o catolicismo. Então olha que interessante, quando a gente pega a Bíblia, em Êxodo no capítulo 20, dos versos 3 a 17, nós vamos ter ali a relação original dos 10 mandamentos. Agora, quando a gente vai para o catecismo, uma coisa interessante acontece. O mandamento que pede para não fará para ti imagens de escultura, nem as adorarás, ele é retirado. Ok? Então, de 10 mandamentos vira 9. O dia de guarda, ele passa do 4º mandamento para o 3º, guardar domingos e festas. E o 10º mandamento, ele é dividido em 2. Existe uma redundância aqui. Então, quando diz assim, não desejar a mulher do próximo, que é o 9º mandamento, e não cobiçar as coisas alheias. Esse mandamento aqui, ele já está implícito no mandamento original, nos 10 mandamentos originais, no mandamento de número 10, onde Deus ele fala, não cobiçarás a casa do teu próximo e não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então, como eles tiraram o 2º mandamento, que proíbe a adoração de imagens, eles pegaram o 10º mandamento e dividiu em 2. Então aqui, meus amigos, nós temos a mudança da lei de Deus. Então está escrito ali, né? Estes mandamentos foram escritos pelo dedo do homem. O 2º mandamento, que proíbe a adoração de imagens, foi retirado. O 3º se tornou o 2º, e o 4º passou a ser o 3º, né? Então eles foram subindo ali. E para conservar o número de 10, o 10º foi dividido em 2. Exatamente como estava previsto ali em Daniel, no capítulo 7, verso 25.
Então, este poder, ele tem a prerrogativa de mudar a lei de Deus, ok? Então, meus amigos, o domingo é a marca da besta. O domingo é a marca da besta. Olha só o que diz o comentário bíblico adventista na página 910. Os eruditos adventistas entendem que esta não é uma marca literal, né, como eu mencionei, é simbólico. Em vez disso, consiste em um sinal de aliança que identifica o portador como alguém leal ao poder representado pela besta. A controvérsia nessa época girará em torno da lei de Deus, sobretudo do quarto mandamento, que é o sábado. Logo, a observância do domingo será o sinal, mas isso só ocorrerá quando o poder da besta for reavivado e a observância do domingo no lugar do sábado se tornar lei. Então, quem guarda o domingo hoje tem a marca da besta? Não. Por quê? Porque o domingo ainda não se tornou lei. A observância do domingo ainda não se tornou lei. Quando isso ocorrer e as pessoas elas insistirem em continuar em oposição à lei de Deus, em oposição ao quarto mandamento da lei de Deus, conforme prescrito em Êxodo, aí sim ela receberá a marca da besta. Mas, por enquanto, todos aqueles que guardam o domingo, muitas pessoas observam o domingo de forma sincera, ok? E Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Agora, se eu estou falando para alguém aqui que guarda o domingo e de repente não sabia, não está sendo novidade todas essas informações, o que eu peço para você, meu irmão, estude a palavra de Deus. Busque o Espírito Santo, porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Eu não tenho esse poder, tá? O meu poder aqui, o que eu estou fazendo aqui é apenas falar, né? Expor a verdade, tá bom? Então, como nós já identificamos as bestas como sendo o Vaticano a besta do mar, né? E os Estados Unidos a besta da terra. Então, olha só o que diz Apocalipse 13, versos 14 e 15. A atuação das bestas. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Tudo isso nós estudamos já na semana passada. Você pode procurar aí um vídeo identificando as bestas no nosso canal, tá? E aí você vai entender melhor isso. E foi-lhe dado comunicar fôlego à besta para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, aqui no futuro, os Estados Unidos eles vão, por força de decreto, obrigar as pessoas a adorarem a besta do mar. De que forma? Decreto dominical. Então, esta lei que obrigará o mundo inteiro a observar este dia vai começar nos Estados Unidos e depois vai se espalhar por toda a terra. E é através da guarda do domingo que Satanás ele quer fazer com que as pessoas o adorem através desses poderes aí que ele manipula, ok? Então, olha só, o protestantismo e o catolicismo agirão unidos. Olha esse texto aqui no livro Eventos Finais, página 82. Ellen White ela escreve: o protestantismo se coligará ao poder romano. Então haverá uma lei contra o sábado da criação divina, e será nessa ocasião que Deus efetuará sua obra estranha na terra. O pretenso mundo protestante formará uma confederação com o homem do pecado, e a igreja e o mundo estarão em corrupta harmonia. Então, aqui está dizendo que o protestantismo e catolicismo vão se unir, com base na guarda do domingo e numa outra doutrina também falsa, que é a imortalidade da alma. E se você parar para pensar hoje, a maioria esmagadora das igrejas protestantes tem essas duas doutrinas aqui, ó, guarda do domingo e imortalidade da alma, em comum com o catolicismo romano. Ambas doutrinas falsas, que não encontram base bíblica, ok? Então, quando muitos dizem assim, esse negócio de decreto dominical, isso daí não tem base bíblica. Tá, e qual é a base bíblica para a guarda do domingo? Não existe.
Qual é a base bíblica para acreditar na imortalidade da alma? E quando eu morro eu vou para o céu, ou quando eu morro eu vou para o inferno, ou quando eu morro eu vou para o purgatório, vou para a glória, para o seio de Abraão. Não existe base bíblica, ok? Então, olha só algumas notícias interessantes que eu separei aqui. Papa defende o descanso dominical e critica a sociedade da diversão. Essa é uma notícia do site Isto É. Outra, do próprio Vatican News, né, o site de notícias oficial do Vaticano. Papa, domingo é dia de fazer as pazes com a vida. Então ele até menciona aqui, né? Tem tanta gente que tem a possibilidade de divertir-se e não vive em paz com a vida. Domingo é dia de fazer as pazes com a vida, dizendo a vida é preciosa. Não é fácil, às vezes é doloroso, mas é preciosa. Olha só. Então, ele está atribuindo ali uma roupagem que é do sábado original, né? Que Deus ele pede para que a gente guarde o sábado adorando o seu nome, o seu santo nome, comemorando a criação, as coisas maravilhosas que Deus criou, adorando ao Deus criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas. E o catolicismo romano, ele pega tudo isso e joga para o domingo. Ok? Outra notícia, o Domingo do Clima, isso aqui é mais recente, do ano 2020, quando já estávamos aí no período de pandemia. O Domingo do Clima para uma igreja sempre mais ativa. Então, nos parece que qual vai ser a justificativa para se parar um dia da semana e desligar as máquinas, desligar as fábricas, os automóveis, parar com o trabalho, é a preservação do meio ambiente. São as mudanças climáticas. Então, o mundo ele está se encaminhando para uma grande catástrofe global, se nada for feito com relação às mudanças climáticas ou aquecimento global. Então, nos parece que o domingo, qual vai ser o apelo para a guarda do domingo? É justamente o clima, as mudanças climáticas. E olha aí as notícias, não sou eu que estou dizendo. Tudo isso vocês podem confirmar. Esta carta, essa encíclica, né, encíclica papal, Papa Francisco, Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum, olha o que o Papa diz a respeito aí do domingo. O domingo, a participação na Eucaristia tem importância especial. Este dia, bem como o sábado hebraico, oferece-se como um dia de restauração das relações do ser humano com Deus, consigo mesmo e com os outros e com o mundo. O domingo é o dia da ressurreição, o primeiro dia da nova criação, cujo primeiro fruto é a imortalidade, é a humanidade ressuscitada do Senhor, garantia da transfiguração final de todo o mundo criado. Além disso, esse dia anuncia o repouso eterno do homem em Deus. Assim, a espiritualidade cristã integra o valor do descanso e da celebração. Então, meus amigos, aquilo que eu falei, de tentar transferir atributos que são do sábado, como ele bem disse aqui, o sábado hebraico, e transferir para o domingo, porque o domingo é o dia da ressurreição. Tá, o domingo é o dia da ressurreição, mas aonde na Bíblia que Deus ele pede para a gente abandonar o sábado e guardar o domingo como comemoração do dia da ressurreição? Então vamos guardar a sexta, porque a sexta é tão importante, a morte de Jesus que ocorreu na sexta é tão importante quanto a ressurreição. Sem a morte não haveria ressurreição de Jesus. Então esse argumento ele é muito frágil, né? Para que a gente possa embasá-lo e assim deixar o sábado de lado e guardar o domingo. Então aqui está dizendo, né, que o domingo é um dia que anuncia o repouso eterno do homem em Deus, a espiritualidade cristã, integra o valor do descanso da celebração. Tudo isso são atributos que são oriundos no sábado, conforme Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, e não o domingo. Outro trecho aqui, né? O protestantismo e o catolicismo agirão unidos. Eventos finais, página 85. A história se repetirá. A religião falsa será exaltada. O primeiro dia da semana, um dia comum de trabalho que não possui santidade alguma, será estabelecido como foi a estátua de Babilônia. Todas as nações, línguas e povos se ordenará que adorem esse sábado falso. Quando os Estados Unidos, o país da liberdade religiosa, se aliar ao papado, a fim de dominar as consequências e obrigar as pessoas a reverenciar o falso sábado,
os povos de todos os demais países do mundo serão induzidos a imitar o seu exemplo. Então, como eu disse, né, os Estados Unidos é que começarão ordenando por lei a guarda do domingo. Eles vão se aproximar ainda mais com Roma, porque já estão se aproximando, cada ano que passa eles estão mais próximos, algo que era inimaginável no século XIX, quando Ellen White escreveu esse livro, Eventos Finais. Escreveu esse livro não, Eventos Finais é uma compilação, né? Mas no século XIX, quando ele escreveu esses textos, era algo inimaginável e hoje está acontecendo, bem na nossa frente. Então, para finalizar, meus amigos, Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, nós, como cristãos, temos que ser perseverantes, temos que perseverar na guarda dos mandamentos. Não vim com essa ideia de que o sábado foi abolido, outros dizem que a lei de Deus foi abolida. Já tem gente até dizendo, tem cristão até dizendo que a palavra de Deus, a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, mas sim que ela contém a palavra de Deus. E quando a gente fala isso, a gente abre uma brecha para aquilo que me interessa é a palavra de Deus, e aquilo que é complicado para mim, isso daí não é palavra inspirada de Deus. E quando a gente vai para 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 16, o texto diz que toda a escritura é inspirada por Deus, toda a escritura. Então não sou eu que tenho que dizer se a escritura é ou não inspirada. A própria Bíblia, ela reclama para si a inspiração total da escritura da parte de Deus. Então, meus amigos, que a gente persevere na guarda dos mandamentos. Haverá um tempo em que será proibido por lei guardar os mandamentos de Deus. Mas o texto está deixando bastante claro aqui em Apocalipse, no capítulo 12, no capítulo 14, verso 12. Diz que a perseverança, né, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. As duas coisas têm que andar juntas. A fé em Jesus e a guarda dos mandamentos. Tá bom? Espero que esse estudo tenha ajudado vocês a compreenderem melhor este tema. Continue estudando a palavra de Deus, continue estudando a Bíblia. Separe tempo para estudar você, né, por você mesmo. Não fique só esperando que os outros te dêem o alimento, vá você em busca do alimento. Né? Tenha esse hábito de examinar as escrituras. Quem sabe você pode adquirir alguma dessas obras que eu indiquei no início, para que você possa, assim, aprofundar o seu conhecimento nas escrituras, tá bom? E Deus abençoe você, um forte abraço e até o próximo vídeo.